Pessoal, dando continuidade nas nossas questões, nós estamos falando de direito civil das obrigações de dar, certo? Mais 5 questões para vocês aí. Em contrato de compra e venda de bem móvel com pagamento antecipado, já foi pago. Caso o objeto se perca, quando? Qual é a condição? Antes da tradição. Então até aqui eu tenho o quê? A obrigação de dar a coisa certa ou incerta? Coisa certa, certo? A obrigação de dar a coisa certa. Então, tenho isso, mas qual é a condição? Já ocorreu o pagamento e ocorreu a perda. Qual é a outra condição? Ocorreu a perda. Perda. O que eu tenho que analisar agora? Sem culpa do devedor. Ou seja, se eu tenho a coisa certa, ocorreu a perda, sem culpa. Quem se lasca nesse caso? O credor. Ou seja, exemplo aqui, um automóvel. Eu tenho um carro, vendo o carro para uma pessoa, mas antes ela me pagou, ou seja, ocorreu o pagamento aqui, ó, antecipado. Ocorreu o pagamento, só que eu não entreguei a coisa ainda, ou seja, não entreguei o veículo. Vou dizer assim: eu vou levar ao posto de combustível, vou te dar combustível, ou um posto de lava-jato, beleza? Saí com o carro, ocorreu um furto do carro, ou ocorreu uma batida, deu perda total do carro. Foi minha culpa? Resposta: não. Se não foi minha culpa, o que vai acontecer? A obrigação ficará resolvida. Ou seja, eu não te devo mais nada. Então, a obrigação ficará resolvida para ambas as partes. Você vai absorver o prejuízo. Onde está escrito isso? 2, 3, 4. Se no caso do artigo antecedente, ou seja, a coisa certa, a coisa se perder, a condição sem a culpa do devedor, antes da tradição, antes da entrega, ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação, ou seja, o negócio já se concretizou, ok? A relação jurídica foi extinta para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, aí é o contrário. Responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, veja, ocorreu a perda de quem? Perda da coisa certa. Ocorreu a perda, aí vai ser o que? Com culpa e sem culpa. De quem? Do devedor, antes da entrega, portanto. Se foi com culpa, eu vou responder então o equivalente do carro mais os prejuízos. Agora foi sem culpa, eu não devo nada. Essa é a condição. Isso vale para a vida real, ok? Nas obrigações de dar a coisa certa, tem a coisa certa. Quando caso a coisa é restituível, ou seja, não foi dada ainda, se deteriore, agora é por culpa do devedor. Agora tem o caso da culpa. Agora o credor poderá aceitar a coisa no estado em que estiver, com direito a reclamar a indenização por perdas e danos, correto? Sim. A lei traz ou perdas ou danos, certo? Mas aqui está correto, porque no mesmo carro, teve o carro, eu recebi o recurso, levando no lava-jato para lavar o bichão, para lavar ele, eu furei o sinal vermelho, bati o carro. O
que vai acontecer? Eu posso dar agora o que? O carro. Eu vou entregar o bem para o cara, mais a indenização do dano. Ou seja, eu vou reparar as avarias. Onde está escrito isso? Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente. Ou seja, ele pode fazer exigência do equivalente. Olha, o carro custa 100 mil, pode me dar 100 mil. Pode devolver o dinheiro que eu te paguei. Ou aceitar o estado que se encontra, que se acha, o carro está estragado, está batido, com o direito de reclamar o quê? Em um ou outro caso de perdas e danos, ou então, ou seja, ou perdas ou danos. Perdas, nos casos aí de, sei lá, uma safra, etc. Pegou fogo, obteve a perda, ou os danos no carro, enfim, ou uma coisa ou outra. Questão número 3. Se a obrigação for de dar a coisa, agora a coisa é o quê? Coisa incerta. E objeto ainda não individualizado, ou seja, continua sendo incerta, porque uma vez individualizada ela passa de coisa incerta para ser coisa certa, ok? Se deteriorar. Qual é a condição agora? Eu tenho que verificar se tem culpa ou não tem culpa. A obrigação extinguirá ou extinguir-se-á para ambas as partes. Ok? Então, eu tenho uma coisa incerta, vamos ver se está certa. A coisa está incerta, continua incerta, se deteriorou. Agora, tenho duas condições, se foi sem culpa ou se foi com culpa. Certo? Foi com ou se foi sem a culpa. Essas duas são as condições. Então, extinguir-se-á em ambas as partes. Para ambas as partes, não. Por quê? No caso da coisa incerta, certo? No caso da coisa incerta, mesmo sem culpa ou inclusive com a culpa, quem está obrigado ainda de entregar a coisa incerta? O devedor. Não entendi. Vamos lá, eu tenho lá uma plantação de trigo, tá lá os trigos lá, todo plantadinho, eu vou, e aí, sei lá, vai sair 500 mil sacas de trigos aqui, eu negociei com você 50 sacas de trigo, 50 mil. O que aconteceu? Deu uma chuva, tornado, vendaval, tempestade, furacão, tudo aqui junto, destruiu toda a plantação. Foi minha culpa? Não. Mas a coisa era incerta ainda, que eu não tinha especificado desses 50 mil sacas quais seriam. Então, quem vai ter que arcar com prejuízo é o devedor. Então, note que quando a coisa é incerta, há um risco. Então, risco maior antes da entrega da coisa e o risco menor. Risco maior para quem para o devedor, para coisa incerta. E aqui o risco menor para a coisa certa, a coisa já identificável, a coisa já individualizada. Ok? Aqui, ó, então o devedor tiver sem culpa do devedor, sem culpa dele, amanhã aqui, ó, sem culpa, devedor sem culpa, para coisa incerta, o que vai acontecer? Ele tem um risco maior, porque deu um caso fortuito, força maior, ele é o responsável ainda, ele não está desobrigado de honrar com seu compromisso. Agora, se for uma coisa certa, nosso exemplo do automóvel, ele se deu bem, entre aspas, né? Porque não vai ser obrigado. Questão 246, então ele vai lá falar assim, ó, que antes da escolha,
Não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Então, se lascou. Questão 4. Até a tradição, ou seja, até a entrega da coisa certa, bem como os seus melhoramentos e acréscimos, inclusive os frutos, salvo os pendentes, pertence ao devedor. Certo ou errado? Certo. Então eu tenho lá uma fazenda, certo? E aqui está o nosso credor. Então vamos lá. Vamos supor que aqui eu não entreguei ainda. Lá eu tenho lá a minha árvorezinha, tem uma outra árvorezinha. E aqui tem os frutos. São de quem? Esses frutos são meus. Eu tenho lá uma vaquinha. Tem uma vaquinha, nasceu lá um filhotinho, lá um bezerro. De quem é esse fruto? São meus quem? Do devedor, certo? Antes da entrega da coisa certa, ou seja, antes da tradição, são meus. A quem pertence ao credor? Por exemplo, tem uma vaca que agora nasceu um bezerro, depois eu nem sabia que que a vaca estava prenha, vamos dizer assim. Então agora é de quem? É do credor, porque eu já entreguei a coisa. Nasceram frutos de outras árvores. De quem que é isso aqui agora? É do credor. Ok? Então é do credor. Onde está escrito isso? 237. O que ele diz aqui? Até a tradição pertence ao devedor a coisa com os seus melhoramentos. Então, pertence a coisa mais os melhoramentos e mais os acrescidos, pelos quais poderá exigir no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver, ou seja, desfazer o negócio. Os frutos percebidos são do devedor. Essa é a regra. Exceção, cabendo ao credor os pendentes, os que ainda não nasceram, os que não cresceram, enfim, os que estão pendentes. Questão número 5. No caso da obrigação de restituir a coisa certa, vindo a esta se perder. Então eu tenho a coisa certa. Agora se perdeu com culpa ou sem culpa? Sem culpa do devedor. Então se lascou. Ó, o carro. Puxei aqui, lembrar do carro. Lembrar do assalto, lembrar do perda total, lembrar ali que foi furtado o carro. Então o devedor está sem culpa, então o credor se lascou. Antes da entrega, antes da tradição, a obrigação resolve-se automaticamente? Sim. Sem qualquer direito ao credor de receber indenização? Sem qualquer direito. Ou exigir a restituição da coisa? Exatamente. Veja, isso aqui é um concurso de procurador do Estado. É um concurso que ganha mais de 30 mil reais por mês. E a questão aí está a literalidade do artigo 238. Se a obrigação for de restituir a coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor quem? A perda, se lascou. A obrigação se resolverá ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Por que é ser ressalvados os direitos até o dia da perda? Vamos supor que fosse uma safra, certo? Eu vendi lá a minha safra toda lá para você. Então lá tinha para receber 500 eu estou pensando aqui porque 500 sacas que eu já individualizei, tá? Para virar a coisa certa isso aqui, tá? Para funcionar o nosso exemplo, eu individualizei as sacas, já disse que são esses aqui o plantio. Então ele virou de coisa incerta para coisa certa, foi identificado, ok? Só para funcionar o exemplo. Então eu tirei aqui alguns, já fiz algumas colheitas, aqui estão guardadas lá as colheitas lá no meu galpão, certo? Lá as 500 sacas, lá já tem lá 100 sacas. O que aconteceu? No decorrer do período do tempo, ocorreu um maremoto, um terremoto, um tornado, uma tempestade e cagou com tudo aqui. Com perdão a palavra. Eu tinha guardado já 100 sacas, então é o que está dizendo ali. A quem pertence isso, obviamente, é ao credor. Então olha lá.
resolverá ressalvados os direitos até o dia da perda. Então, tudo que foi feito antes da perda pertence ao nosso querido credor. Beleza, meu povo? Seria só isso. Vamos para as próximas questões.